Este vídeo conta com acessibilidade em Libras, audiodescrição, legendas e leitura. Slide Abertura. Fotos e nomes dos participantes. Adolescência, deficiência e sexualidade. Olá a todos, estamos aqui para mais uma TPC de Educação Especial da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. É um prazer ter vocês conosco, especialmente porque setembro é o mês da luta da pessoa com deficiência pela inclusão social. E hoje nós decidimos falar a respeito de um assunto que, embora seja pouco explorado, pouco falado, é muito relevante. Vamos falar sobre adolescência, deficiência e sexualidade. Existem muitas informações que nós precisamos ter, existem alguns mitos também, e hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com especialistas, teremos depoimentos também de convidados, e será um trabalho bastante rico e vai esclarecer muitas dúvidas. Nós temos aqui hoje 3 psicólogos e eu, Kátia, PCNP, de Educação Especial, da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto. Vou passar para que cada um se apresente e nós faremos em seguida a leitura de um poema, do trecho de um poema da Gabriela. Boa noite, boa tarde, dependendo do horário que a gente está vendo esse vídeo. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Glaucio Camargos, eu sou psicanalista, mestre em Psicologia da Saúde, doutorando em Ciências da Saúde. Trabalho aqui em Rio Preto, desenvolvo pesquisas na área da surdez e da esquizofrenia, e para mim é uma honra estar aqui para falar com os professores, o pessoal da diretoria de ensino, sobre esse tema tão importante. Agradeço a Kátia pelo convite. Obrigado. Glaucio. Branco, calvo, barba e bigode, sentado, ambiente, escritório. Adriele. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriele, eu sou psicóloga e psicopedagoga. Tive o prazer de trabalhar na área da educação especial, no projeto CAP, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E fui convidada pela PCNP Kátia, da Educação Especial, estarmos aqui hoje fazendo esse bate-papo, né, que para mim é uma honra e eu fico muito feliz. Adriele. Negra, cabelos compridos, sentada, parede ao fundo. Gabriela. Olá, pessoal, meu nome é Gabriela, fui convidada pelo Glaucio e pela Kátia. Eu sou psicóloga e especialista em curação inclusiva, mestra em psicologia e saúde. Pesquiso sobre curação inclusiva e psicossomática. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela. Fui convidada pelo Glaucio e pela Kátia. Eu sou psicóloga e especialista em educação inclusiva e mestra em psicologia e saúde. Pesquiso sobre educação inclusiva e psicossomática. Gabriela, branca, cabelos compridos, sentada, ambiente, quarto. Muito obrigada. A contribuição de vocês vai ser imensa, porque nós temos hoje, além das informações, dos esclarecimentos que a psicologia vai nos trazer a respeito do tema, teremos depoimentos de pessoas com deficiência, temos a própria Gabriela, também uma pessoa com deficiência. Então, a intenção hoje é trazer a realidade de que os professores querem entender para aplicar nas salas de aula. Então, muito obrigada a vocês, Adriele, Gabriela, Glaucio, muito obrigada por terem atendido o nosso convite, e eu tenho certeza que hoje o nosso trabalho vai ser muito produtivo. Eu sou Kátia, sou PCNP de Educação Especial da Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto, sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em Educação Especial Inclusiva e em autismo. Kátia, branca, cabelo curto, sentada, ambiente, quarto. Vamos começar com uma leitura de um trecho de um poema que a Gabriela fez a respeito do tema. Coincidentemente, porque ela já fez esse poema em 2017,
E o Glaucio vai fazer a leitura. Quem eu sou? Prazer, ser humano. Eu sou a vida. Eu sou a saúde. Estou presente em todas as fases do seu desenvolvimento. Em todos os seres vivos, eu sou a reprodução. Em alguns seres vivos, me resumo em apenas ser a reprodução. Na sua espécie, sou muito mais do que a mera reprodução. Sou mais complexa, completa e lapidada. Sou os seus sentimentos e instintos mais primitivos, nobres e profundos. Sou sua alma, sou o que há de melhor em você. O amor. Gabriela Garcia Seron. É som. Poema escrito num slide com fundo de flores amarelas e brancas e o sol. É só um trecho do poema e a Gabriela vai disponibilizá-lo para os professores, gentilmente. Eu posso cedê-lo depois, caso vocês queiram se aprofundar um pouquinho mais. Mas esse trecho inicia a nossa conversa porque fala de amor. É o que nós temos de melhor e é aquilo que nos impulsiona. Então, nós vamos começar a nossa conversa definindo o que é sexualidade. Fiquem à vontade. Bom, eu posso falar um pouquinho? Claro. A sexualidade foi um termo usado no século XVII, começou a ser estudado, século XIX, por Foucault. Ele lançou uma obra chamada História da Sexualidade, volume 1, fala sobre a vontade de saber. É uma narrativa, né, que a sua obra aborda, não falando dos prazeres e práticas, na verdade, não falando das práticas sexuais, e sim do dispositivo de sexualidade, que é um conjunto que ele utiliza de ideias, ciência, para falar e naturalizar o conceito, normalizar para aquela época que era tão... Tudo era muito um tabu. Ele usa um termo de um poder de Estado, que é chamado de biopolítica, que o Estado quem controlava, né? Fazia toda essa diferenciação do que era patológico e o que era normal dentro dessa sexualidade. E a gente sabe que a sexualidade, ela não se limita apenas à relação sexual. Ela vai além disso, é o que motiva, né, o ser humano para as relações, interações. Então, tem uma importância muito simbólica, muito subjetiva e importante, né, para cada um. Gabriela Garcia Seron, 35 anos, psicóloga, paralisia cerebral, Badibacite. Meu nome é Gabriela, sou psicóloga, especialista em educação especial inclusiva, mestra pedagogamente em psicologia e saúde. Estou muito feliz de falar sobre sexualidade com vocês. Prezados professores, meu nome é Gabriela, sou psicóloga especialista em educação especial inclusiva e mestre pela FAMERP em psicologia e saúde. Estou muito feliz por falar sobre sexualidade com vocês. Na minha época escolar, foi o programa que marcou geral. Não foi que estragava as necessidades que a pessoa com deficiências. É importante levar que sexualidade é vida, é saúde, independente de deficiência ou não. Na minha época escolar, foi abordado o tema de modo geral. Não foram destacadas as especificidades das pessoas com deficiências. É importante lembrar que sexualidade é vida, é saúde, independente de ter deficiência ou não. A pessoa com deficiência tem que ter consciência que ela merece agora que uma vida plena, como qualquer um. Crescimento, namoro, amizade, sexo, etc. A pessoa com deficiência tem que ter a consciência de que ela é merecedora de uma vida plena como qualquer um. Relacionamentos, namoro, amizade, sexo e etc.
Vale frisar que o prazer na atividade diária é importante para a aprendizagem. Então, a aprendizagem também é sexualidade, desejo, gosto, satisfação. Vale frisar que o prazer na atividade diária é importante para a aprendizagem. Então, a aprendizagem também é sexualidade, é desejo, gozo e satisfação. É um pouco fundamental acabar com o preconceito, discriminação para que todos temos oportunidade de divulgar uma sexualidade plena. É fundamental acabar com o próprio preconceito e a discriminação para todos termos a oportunidade de desfrutar de uma sexualidade plena. Quando a sexualidade é tratada, seja por preconceito, fica mais fácil para o mundo. A espontaneidade é fundamental. Quando a sexualidade é tratada sem preconceito, fica mais fácil para todo mundo. A espontaneidade é fundamental. A sexualidade é saudável quando é vivenciada com confiança, consciência, liberdade, respeito e privacidade. A sexualidade é saudável quando é vivenciada com confiança, consciência, liberdade, respeito e privacidade. Espero que goste comigo e voltarei a falar com vocês como psicólogo. Obrigado. Espero ter contribuído e voltarei a falar com vocês como psicóloga. Obrigada. Eu acho muito interessante a definição do Foucault que a Adriele deu, e eu acrescentaria a isso a ideia errônea que veio de séculos e séculos e perdura até hoje. É muito comum que as pessoas do senso comum confundam sexualidade com foco na genitália ou nos órgãos genitais, né? Exatamente. E os estudos sobre essa área, eles vêm mostrar que a sexualidade ela não está focada especificamente. Na verdade, todo o nosso corpo pode ser sexualizado. Sim. A orelha, o dedão do pé, a ponta do nariz, podem servir de zonas erógenas, de estímulos, de receptores de atração, de mensageiros de atração. Então, eu acho interessante essa definição que o Foucault trouxe, que a colega comentou, porque ela abre um pouco a nossa visão para esse conceito. A gente precisa entender que a sexualidade não tem relação específica com os órgãos genitais, mas ela está relacionada com todo o corpo, né? Com o sistema nervoso que vai para todo o corpo. Isso aí. E a respeito do desenvolvimento biológico da pessoa com deficiência, com relação à sexualidade, as pessoas com deficiência desenvolvem sexualidade assim como as pessoas que não têm deficiência. Existe diferença entre o desenvolvimento biológico com relação à sexualidade das pessoas com deficiência e das pessoas sem deficiência? Para mim, na minha visão, o que vai diferenciar a potência que pode não relacionada à deficiência. A mulher vai mesclar, o gênio vai desenvolver, o homem vai guiar bem pupilas, vai guiar. Para mim, na minha visão, não tem diferença. O que pode diferenciar é a potência. De fato, não está relacionada à deficiência.
A mulher vai menstruar, o seio vai desenvolver, o homem vai criar pelos pubianos, vai ter barba. Todo o desenvolvimento natural, né? A pessoa com deficiência desenvolve exatamente as mesmas coisas que a pessoa sem deficiência. Isso não muda. E com relação a hormônios também, toda a química, isso também não muda. O que talvez exista como diferença, e aí vocês podem falar com mais propriedade a respeito disso, no caso de algumas deficiências físicas, alguns impedimentos de acordo com a deficiência. Nem todos os deficientes físicos são impotentes, nem todos os deficientes físicos são insensíveis ao toque e aos estímulos. Isso varia muito, de acordo com a lesão, de acordo com a deficiência, então a gente não pode generalizar. Do ponto de vista biológico, a sexualidade está relacionada com o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático. Né? Então, se existe alguma lesão, se a deficiência inclui alguma lesão nesses sistemas, ou no sistema nervoso central, a gente pode ter um caminho um pouco alterado, né? Mas a maior parte das deficiências, como a Gabriela comentou, a gente não vai encontrar diferenças, né? Eu insisto sempre, e principalmente para o pessoal que estuda as licenciaturas, quando eles estudam psicologia da educação ou psicologia do desenvolvimento, a gente sempre vai lembrar daquelas fases famosas propostas por Freud, da zona oral, depois da zona anal, e até chegar na zona genital, né? Eu acho interessantíssimo falar disso, porque como o poema da própria Gabriela mostrou aí no começo, a gente, dentro da saúde mental, a gente vê a sexualidade como uma potência de vida, né? A colega Adriele comentou isso também. Então, essa potência de vida, do ponto de vista da saúde mental, ela não aparece só na adolescência. Essa potência de vida, ela existe desde o momento que a gente nasce, né? E aí a gente tira um pouquinho aquela noção de pecado, de safadeza que vem, né? Aquela noção pejorativa que as pessoas atribuem à sexualidade. Então, desse ponto de vista, não existe diferença entre a pessoa surda, cega, com paralisia cerebral, ou com síndrome de Down, porque o sistema nervoso dela está intacto. Então, ela vai passar por todas essas fases normalmente. A gente tem, né, os colegas também podem falar melhor sobre isso, né? A gente tem, infelizmente, a noção, a sociedade, né, desenvolveu essa noção de que a pessoa com deficiência seria uma pessoa sexuada. Exatamente. Seria uma pessoa que não tem isso, né? E, inclusive, comparada erroneamente à criança, né? Eu acho a comparação péssima, porque, como nós estamos comentando aqui, há tempos atrás, a sociedade imaginava que a criança seria desprovida de sexualidade. E aí vêm as pesquisas científicas e mostram que não. Criança tem sexualidade. Se isso acontece com a criança, comigo, todos vocês, isso também vai acontecer com a pessoa com deficiência. Gabriel de Oliveira Rocha, 23 anos, estudante de Direito, cegueira, São José do Rio Preto. Jovem, sentado ao fundo, parede clara. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra para mim fazer parte dessa capacitação fantástica e darei meu breve depoimento sobre meus relacionamentos, né? Não apenas amorosos, mas também com as outras pessoas, mais em uma questão de amizades, enfim, ao longo da minha adolescência e da minha vida adulta. Primeiramente, eu sempre fiz questão de deixar claro o seguinte: independente da minha deficiência, eu sou uma pessoa normal. Então, como pessoa normal, eu gosto de rir, brincar, contar piada, também fico irritado. E como todo ser humano normal, né, eu também sempre tive desejos, eu sempre... Enfim, né, eu acho que todo ser humano gosta de namorar, enfim, gosta de ter encontros. E por que é importante falarmos sobre isso? Porque, infelizmente, a pessoa com deficiência muitas vezes é vista como assexuada, visto como alguém que é visto, para dar um exemplo mais prático, mais concreto, muitas vezes somos vistos como crianças. E isso prejudica muito o nosso desenvolvimento como pessoas e também prejudica muito a nossa autoestima,
Pois quando você é homem, mulher, enfim, jovem, está na adolescência, claro que os seus hormônios eles começam a ficar aflorados. E se você tem desejos, quer conhecer pessoas, quer ter encontros, enfim, mas você vê que a única recepção que as outras pessoas te dão é como se você fosse uma criança, ou como se você, enfim, fosse completamente impedido de sentir qualquer desejo, vamos dizer assim, qualquer desejo adulto, isso acaba com a autoestima, porque a pessoa se sente feia, a pessoa se sente indesejada. Então, é sempre importante fazer esse trabalho de entender e explicar para as pessoas. A pessoa com deficiência é um ser humano comum, como qualquer outro. Tem defeitos, tem qualidades, tem sonhos, tem objetivos, tem pensamentos puros, tem pensamentos impuros também, tem desejos, né? Basicamente, o desenvolvimento biológico é igual para todo mundo. O que muda, então, talvez seja o desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicológico, desenvolvimento social, em função de todas essas questões que você colocou no desenvolvimento da sexualidade desses adolescentes. O biológico é igualzinho. Agora, o que vai mudar? A questão da socialização, o desenvolvimento emocional, a forma como a família encara tudo isso, o ambiente em que esse adolescente, em que essa criança está, tudo isso vai moldar esse conceito de sexualidade nesse adolescente, que pode desenvolver isso de uma forma tranquila e saudável ou cheia de traumas. E aí a gente pode entrar aí nessa questão. Acho que o desenvolvimento psicológico e emocional, ele difere. E isso não só da pessoa com deficiência em relação à pessoa sem deficiência, para todos nós, cada um de nós cresceu de uma forma, né, com uma educação em um ambiente diferente, cada um de nós teve o seu desenvolvimento, isso difere realmente de pessoa para pessoa. Mas nas pessoas com deficiência, a gente vê que mitos foram criados, e as pessoas acreditam nesses mitos há muito tempo, e isso parece que se propaga. Então, talvez isso impeça muito o desenvolvimento saudável da sexualidade das crianças e cause alguns traumas, né, alguns problemas aí que depois ela vai ter que encarar e não sabe como lidar na vida adulta. Sim, eu gostaria de fazer um adendo, né, referente ao que o nosso colega Glaucio comentou, porque realmente há uma ideia geral de que a pessoa com deficiência, né, pessoas com deficiência são assexuadas, ou seja, essas pessoas não têm sentimentos, pensamentos ou necessidades sexuais, e ao negar e considerar que a pessoa que tem alguma deficiência não é dotada de sexualidade, negligencia-se aos cuidados contra situações complicadas, por exemplo, que possa envolver um abuso, ou se omitem a essas pessoas o direito realmente de orientação, de orientar sobre a sexualidade em si. E as pessoas com deficiências são mais facilmente vítimas, né, de violência sexual. Então, é preciso quebrar alguns tabus, desmistificarmos nessas crenças, né, são pensamentos equivocados, e focar e unirmos em programas de orientação voltado para a sexualidade, porque poderia ajudar essas pessoas a, inclusive, usufruir da sexualidade de uma forma plena e saudável, né, onde o educador ou a própria família poderia ter aí um respaldo e orientações pertinentes, pautada em questões reais, para poder lidar com todas essas dúvidas e orientações, porque às vezes o familiar não fala abertamente sobre a sexualidade por alguns medos, né, ou por não ser muito bem resolvido com aquilo, ou por ter medo de estimular, de repente, o sexo ou a práticas sexuais em si, né? Então, eu imagino que tem diversos mitos e medos. Então, eu acho que o profissional, por exemplo, como psicólogo, poderia auxiliar nesse sentido, né? Orientando os familiares a conduzir dessa forma. Eu acho que, então, a gente pode começar a citar alguns mitos e tentar esclarecê-los. E com relação às várias deficiências, quais são os mitos mais comuns que a gente costuma ver? Um deles é o de que o deficiente físico é assexuado, é impotente, é insensível. Com relação à deficiência física, e o Glaucio já nos explicou que não é assim.
né? Vai depender muito do tipo de deficiência, vai depender muito se houve lesão, onde houve essa lesão, a extensão dela. Então, isso vai depender, varia de pessoa para pessoa, e é um mito, né? Deficientes físicos, mulheres com deficiência física ficam grávidas, têm bebês. Quais são os mitos que vocês conseguem se lembrar e mencionar para a gente poder desfazer aqui? Eu escuto muito assim, a pessoa com deficiência intelectual é hipersexuada, os seus desejos são incontroláveis, são exacerbados. E o interesse por sexo, ele varia uma pessoa independente se ela tem ou não deficiência, né? Para falar que são desejos exacerbados, que eles têm os seus desejos são incontroláveis, e não tem relação, na verdade, né? Não há relação nenhuma entre a sexualidade exagerada com as questões orgânicas do deficiente intelectual. Raquel Messias Miranda da Costa, professora especializada em deficiência intelectual e autismo, Limeira. Mulher sentada em sala com pequenas mesas e garrafas de enfeite, ao fundo parede verde. Olá, gente, tudo bom? Muito contente por ter sido convidada para estar falando com vocês sobre a sexualidade do adolescente com deficiência intelectual. Todos sabemos que o desenvolvimento físico ou desenvolvimento hormonal é igual para qualquer adolescente. Há sempre aquele preconceito ou por falta de conhecimento, ou mesmo porque a tendência de todas as pessoas é achar que o deficiente ele sempre é uma criança. E na verdade não, seu desenvolvimento físico ocorre normalmente. E o que é muito importante a gente entender que nós devemos educar essa criança, ensinar como a gente ensina qualquer outro adolescente. Se a deficiência intelectual dessa pessoa, desse adolescente, é bem comprometida, nós podemos ser bem direto. Vou dar como exemplo, um adolescente vai desenvolver uma tendência a querer estar próximo, a querer repetir o que ele vê no ambiente, no seu ambiente. Então ele vê televisão, ele tá pela internet e ele normalmente vê o quê? Casais. E ele tem uma tendência a querer reproduzir aquilo. E ele não tem critérios. Então, de repente, ele aborda, vou dar como exemplo a minha própria pessoa, como professora. Esse adolescente vem até você, quer te abordar e, de repente, ele está ali por perto, fisicamente, tem um contato muito próximo. E qual é a nossa reação? Qual deve ser a reação desse profissional ou desse adulto que está com ele? É simplesmente dizer não. Eu não sou sua namorada, eu sou sua professora. Não, eu sou sua amiga. Então a gente deve direcionar realmente esse adolescente com frases curtas, diretas e firme. O que não pode acontecer é a gente achar que isso é uma safadeza ou achar que esse adolescente está indo além, que ele é muito afoito. Não, ele só não sabe como se portar. E isso cabe a nós que estamos à volta dele ensinar. E para os pais, né, mãe, normalmente a tendência é ficar envergonhado e ficar extremamente bravo. Torna a repetir. Para esse deficiente que é comprometido, a necessidade é você ser firme com ele, ser firme, amoroso e orientar. E uma coisa assim que é de extrema importância, cuidado com o que ele está vendo. Porque de repente o que ele está vendo, o que está acontecendo à sua volta, está levando a um estímulo maior ainda. Agora vamos lá, você tem uma pessoa, um adolescente com deficiência intelectual, em que a condição dele intelectual é melhor. Ele normalmente te aborda, ou você começa a perceber também que isso está ocorrendo, que sexualmente está mais aflorado. Orientação, numa linguagem em que ele possa entender. Mas dá para explicar bem melhor, dá para colocar melhor a circunstância. Eu tive, por exemplo, um adolescente que chegou para mim, esse já estava namorando, tá? Ele, inclusive, tem síndrome de Down, foram vários com síndrome de Down, com namorada, e ele me questionou que quando ele estava perto da namorada, o seu coração acelerava. Ele me perguntou por quê. Respondi
exatamente o que ele queria saber. Por que o coração dele acelerava? Por que ele transpirava mais? Então eu pude, com palavras bem simples, expliquei para ele o que acontecia no organismo dele. E com isso ele entendeu por que isso ocorria. E aí o que eu fiz? Expliquei também para ele que tudo tem um tempo, tudo no seu tempo. E fui à família, e fui abordar a família, perguntar qual era o interesse da família em relação a tudo isso, em relação ao namoro. E orientei, olha, ainda a emoção é muito complicado ainda para ele lidar. Então é melhor a gente tomar certos cuidados. Vai namorar? Tenha sempre alguém por perto, esteja perto de algum adulto, porque senão é natural que ele vai continuar, eles vão descobrir, porque isso é algo comum, a relação sexual é algo comum, mas que ele ainda não teria condições emocionais para poder lidar com tudo isso. Então, conversando inclusive com o responsável, pedi para que estivesse orientando, conversando com esse adolescente, e foi assim uma surpresa para a mãe, do tipo assim, nossa, nunca imaginei que eu teria que falar isso com meu filho. Gente, é natural e é normal. É necessário a gente tratar com muita naturalidade, porque a naturalidade faz com que justamente eles entendam que isso é algo comum, é algo que ocorre. Agora, uma coisa que eu sempre falo, independente do nível intelectual dele, foca em outras coisas, foca no esporte, foca numa aula de canto, vai focar numa natação, deixa esse adolescente gastar a energia dele. E a outra orientação, cuidado com o ambiente. Tudo isso é necessário orientar. Tudo isso é necessário que nós, que somos amigos desse adolescente, a família desse adolescente, conduza-o para um caminho que seja saudável, de uma forma saudável e sem exagero, sem ter medo de conversar. Uma das coisas que sempre faço com eles é exatamente isso. Não tenho medo de responder, não fico inibida quando eu sou abordada, porque eu sei que não há maldade, não há nada. O que há é um desenvolvimento físico. Trate com naturalidade que tudo vai se sair bem. A pessoa com deficiência intelectual, ela tem, naturalmente, a dificuldade cognitiva. Sendo a dificuldade cognitiva, você vai ter um juízo crítico menor. Então, questões muito abstratas ficam complexas para que eles compreendam. É preciso que a orientação para o deficiente intelectual seja muito direta, simples, concreta e objetiva. Quando dizem, né, especialmente pessoas com síndrome de Down, mas ele tem a sexualidade muito aflorada. Na verdade, talvez esse aluno, essa criança ou esse adolescente não tenha sido trabalhado a esse respeito. Nós nos comportamos por convenções sociais, nós aprendemos o que é adequado e o que é inadequado, porque alguém nos ensina. Então, nós estamos aprendendo essas convenções, o que é adequado e o que não é dentro da nossa sociedade. As pessoas com deficiência intelectual vão ter dificuldade de compreensão. E exatamente pela deficiência intelectual, eu acredito que algumas famílias nem trabalhem nesse sentido com seus filhos, porque acreditam que eles não vão entender mesmo. Então, já que não vão entender, não precisamos falar a respeito. Já ouvi infantilização, né? Já ouvi várias vezes pessoas dizendo, não, ele é uma criança grande. Já ouvi muitas vezes falando a respeito de adultos, né, com Down, é uma criança grande. Não, não é uma criança grande, é um adulto. E ele precisa ser orientado a respeito dos seus comportamentos. Então, eu acho que o importante na deficiência intelectual é frisar e explicar de uma maneira bem direta o que é adequado, o que não é adequado, quando, como, aonde, quem são as pessoas que estão em volta, né? Quais são os papéis que essas pessoas desenvolvem. Ele precisa ter essa dimensão. Como é o meu relacionamento com a minha professora, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha namorada? São relacionamentos diferentes. E eles precisam ser orientados para isso. Então, essa coisa de que é hipersexuado, isso é realmente um mito. O que eu acredito é que seja falta de orientação. Eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão da comunicação, principalmente da comunicação na família da pessoa com deficiência,
Porque, vamos falar a verdade, gente, a comunicação é fator, nós somos péssimos comunicadores, né? Nem nas famílias que não tem alguma pessoa com deficiência, as famílias, entre aspas, padrão, existe uma dificuldade muito grande de conversar sobre sexualidade. A nossa cultura não é comum, para a grande massa, que os pais conversem com os filhos sobre sexualidade. Isso fica delegado, às vezes, às aulas de biologia na escola, ou para o que a igreja vai trazer sobre o assunto, né? Mas uma conversa aberta e franca sobre isso no núcleo familiar não faz parte ainda da nossa cultura. Isso acontece em casos muito esporádicos, quando os pais têm um pouquinho mais de acesso à informação, à educação. Em especial para a psicanálise, a gente diz que aquilo que a gente não consegue expressar verbalmente vai sair de alguma outra maneira, mas o corpo ele vai tentar expressar o que não foi expresso verbalmente, né? E daí pode-se ter a noção de que a pessoa com deficiência ou um adolescente que não tenha deficiência está com a sexualidade exacerbada. Que eu costumo dizer que, na verdade, não é a sexualidade que está exacerbada, é a comunicação que não está saindo como deveria sair. Então, o adolescente, ele não sabe como lidar com aquilo, né? Ele sente algo, ele sente impulso, um impulso somático, um impulso físico, que ele não sabe lidar com aquilo. Claro que nós precisamos conversar sobre isso, principalmente a família. Se eu não posso conversar sobre determinado assunto no meu seio familiar, no círculo da minha família, se eu não posso confiar nesse círculo para conversar sobre o que está acontecendo com o pênis, o que está acontecendo com a vagina, o que está acontecendo com o seio, né? Se eu estou sentindo vontade disso ou daquilo, a minha pergunta é com quem é que esse adolescente vai poder conversar? Clivanir Aparecida de Campos, professora aposentada da rede estadual e professora universitária, Mauá. Mãe de Vitor, 18 anos, estudante do ensino médio com síndrome de Down. Mulher sentada de óculos, vestido preto ao fundo, parede branca. Meu nome é Clivanir, eu sou professora aposentada da rede estadual e sou professora universitária. Estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência com o Vitor. O Vitor hoje tem 18 anos. O nascimento de um filho especial é sempre um momento diferente, que por mais que nós estejamos informados, não esperamos viver uma experiência dessa. Então, quando o Vitor nasceu, mesmo eu sendo professora, eu tinha muitas dúvidas, eu tive muitas dificuldades, como qualquer mãe, né? Medo, preocupação com o futuro, e eu fui vivendo um dia de cada vez. Então, a proposta sempre foi de acolher e de buscar conhecimentos. Ele hoje, com 18 anos, escreve muito bem, é tecnológico. Então, vivo hoje a experiência do processo de adolescente descobrindo a sexualidade. Então, primeiro ele falou para mim que ele não gostaria de gravar sobre isso, porque ele não queria se expor. E achei assim muito interessante, porque é um posicionamento, é para isso que a gente trabalha, para que eles tenham opiniões. Em relação à sexualidade, com os 9 anos, ele começou a descobrir que o corpo dele tinha sinais. E aí foi dito para ele que era importantíssimo que ele respeitasse o corpo dele e que ele guardasse isso como privacidade. Então, a mesma orientação que eu dou para minha filha, que eu dei para minha filha, eu fiz com ele também. E hoje, com 18 anos, percebo essa vontade, né? Essa vontade de ter uma namorada. Ele não tem ainda a namorada, mas ele é estiloso, ele gosta de paquerar, ele é muito cavalheiro. Onde ele vê uma menina, ele é todo jeitoso. Então, isso está acontecendo na vida dele, mas de uma forma muito tranquila. Então, a questão da sexualidade, de dizer que neles é aflorado, na questão da síndrome de Down ou outra deficiência, é mito. Na minha concepção, na experiência que eu tenho, o papel da família é sempre colocar ele em várias atividades. Então, esporte,
atividades artísticas e muita dança, muita música, para que ele fique menos ocioso. Então eu acredito que essa questão de desenvolver nele esse gosto por estar no meio de pessoas, interagindo, faz toda a diferença para que ele não tenha o foco na questão da sexualidade. Para que isso seja para ele um caminhar como uma fase comum de qualquer pessoa. E nós tivemos um episódio na escola, quando ele estava no ciclo 2, no 8º, 9º ano, que ele contou pra gente que uma amiga tinha feito tudo com ele. Então teve um momento lá que ele foi ao banheiro, uma amiga foi, ele sempre estudou em escola regular, então ele sempre soube conviver com tudo isso. Ele disse pra professora que a amiga tinha feito tudo com ele. Então desespero, ele com 13 anos, fez tudo o que, né? E aí conversando depois, inclusive minha filha mediou essa conversa, que foi bem interessante. Ele quis falar com ela, não com a mamãe. Então é importante que eles elejam também uma pessoa para que eles fiquem à vontade para falar desse assunto. E aí nesse momento ele falou para ela que a amiga tinha feito um carinho e aí minha filha perguntou: você gostou? Ele falou: não, eu não gostei e eu pensei em outra pessoa. Né? Então assim, olha como que é a ingenuidade, né? E entender que naquele momento ela tinha feito tudo, ela teve uma invasão no corpo dele. Né? E a minha filha disse pra ele: não é legal, se você não gosta, você não deve permitir que ninguém toque você se você não gostar. E hoje ele com 18 anos, essa necessidade que tem, né, de se relacionar é importante. E uma coisa que a gente acaba notando bastante é que como ele convive muito nessa questão de pessoas sem deficiência, ele sempre diz que ele quer ter uma namorada. E aí a gente fala: ah, mas essa Dalzinha é bonitinha, o que você acha? Ele fala: Dal não, né? Então assim, o posicionamento dele, ele super se relaciona com todo mundo, mas ele entende que no meio em que ele vive vai ser muito mais fácil ele ter uma namorada lá do convívio dele. O ensino médio ouve isso, né? Nesse processo aí, o apaixonar e se frustrar também é um momento que ele está vivendo, e a cada dia é uma emoção diferente. Então, se tem algo a ser dito em relação à sexualidade, né, assim, pontuaria a questão de falar sobre o assunto, né, da maneira mais real, mais clara, eleger alguém para falar sobre isso, porque eles acabam tendo afinidade com alguma pessoa, e a questão de dizer para ele que tudo bem, que é normal tudo isso que ele está sentindo e que ele tem que valorizar tudo isso e sempre, sempre, enquanto família, acolher e fazer tudo com muito, muito amor. Tem dado muito certo com o Vitor, ele é o cara. Eu acho que a comunicação é um fator preponderante para a gente entender a sexualidade da pessoa, não só da pessoa com deficiência, mas de todo mundo. Nós sabemos como devemos agir, né, voltando a essa conversa, porque alguém ensinou, alguém disse o que pode e o que não pode. Então, em algum momento, houve algum tipo de comunicação em que nós entendemos o que é adequado e o que não é adequado em determinados momentos, em determinados lugares. Agora, mesmo uma criança, um adolescente sem deficiência, se não houver essa orientação, ele vai agir da mesma forma. O nosso comportamento é de acordo com as convenções sociais às quais nós nos adequamos. Maria Elisete Sartori, professora especializada em deficiência intelectual e Libras, São José do Rio Preto. Ambiente claro, cortina clara ao fundo, rosto da professora em destaque. Olá pessoal, meu nome é Elisete, sou professora na sala de recurso, atendo aluno com deficiência intelectual. Trabalho nesta área há 10 anos e vou contar aqui um pouco da minha experiência que eu tive com alguns alunos no decorrer desse tempo. Teve um ano que eu tinha uma sala com alunos que estavam entrando na adolescência. E um casal começou a se paquerar na sala de aula. O menino muito atento à menina, sempre prestando atenção nela, 24 horas por dia. O tempo todo que estava na aula,
era o tempo que ele dedicava a ela. Ele parou de fazer atividades, ela também andou dando umas relaxada, e eu chamava a atenção deles, claro, né? Explicava que na escola não era lugar de namorar, que a gente estava lá para aprender, mas às vezes eu chamava a atenção dela primeiro, né? Sempre em defesa dela. Na hora do almoço, ele puxava a cadeira para ela se sentar. Na hora da saída, ele levava a mochila para ela. Então, assim, ele super cuidava dela, uma atenção, um gentleman para a menina, uma graça. E quando teve a primeira reunião na escola, eu informei as mães sobre o que estava acontecendo com seus filhos, né? E elas trocaram os WhatsApps para agendar um dia para se encontrarem fora da escola com seus filhos. Ou seja, elas gostaram do que estava acontecendo com eles. Foi uma surpresa para mim. Então, o tempo todo eu tive que ficar meio guardiã do casal. Mas ele nunca se aproximou dela fisicamente muito assim na intimidade, não. Só que no final do ano, no último dia de aula, no dia da festa, ele foi lá e roubou um selinho dela. E fugiu, assim. Uma graça, eu achei. Eu queria só fazer mais um comentário. Agora há pouco, no começo da nossa conversa, Kátia, você comentou sobre as diferenças biológicas, né? E eu comentei aqui que se não teve alguma lesão, provavelmente os períodos de desenvolvimento vão seguir mais ou menos na mesma ordem. Agora, o que é interessante a gente lembrar, e aí a gente consegue relacionar isso com os mitos que a gente está conversando aqui, com essa falta de comunicação, é que podem existir outros fatores que vão modificar o desenvolvimento, né? Como, por exemplo, a falta de comunicação. Então, quando o adolescente vem de uma família que não consegue falar sobre isso, pai, a mãe ou a família não conseguem conversar sobre isso com certeza vai trazer uma diferença no desenvolvimento da sexualidade dele no campo de vista mental, gente. Nós estamos falando aqui de sexualidade como uma necessidade fisiológica comum a todos os seres humanos. Então, assim como eu tenho necessidade de alimentação, assim como eu tenho necessidade de descanso, assim como eu tenho necessidade de defecar, eu tenho necessidades sexuais, né? Então, quando a gente olha dessa maneira, a gente entende que todos os seres humanos têm essas necessidades, né? Eu fico me perguntando se eu tenho um filho, uma filha, que ela não sabe o que fazer, por exemplo, quando ela sente vontade de defecar, né? Então, ela quer fazer cocô e ela não sabe que ela tem que procurar o banheiro, que ela tem que... como é que se senta, como é que dá descarga, como é que se limpa, que se higieniza. Ela vai fazer isso da maneira que ela consegue fazer, sem orientação, né? Sim. A mesma coisa quando a gente fala da questão sexual. Se um adolescente com deficiência ou qualquer outro adolescente não foi orientado sobre isso, como você bem colocou, ele vai fazer isso da maneira que ele consegue fazer isso, e essa maneira, às vezes, não é a maneira considerada adequada. E aí tem esses mitos, que a pessoa com deficiência é hipersexualizada ou de que ela não pode exercer a sua sexualidade. A gente precisa pensar muito nisso, porque isso pode gerar traumas, ideias mal formadas que podem fazer ela se frustrar sexualmente na vida adulta dela, por exemplo. Mas mitos, por exemplo, com relação ao autismo, de que o autista não sente necessidade de conviver com outras pessoas, de que ele não precisa se relacionar porque ele se basta, de que ele não faz vínculos afetivos. É fato que alguns autistas, pelo fato de terem muita dificuldade de socialização e de comunicação, acabam realmente não desenvolvendo relacionamentos amorosos, pela dificuldade de socialização e de comunicação, mas não pela falta de vontade, não pela falta de desejo, né? Porque nós somos seres sociáveis, todos nós queremos estar perto de pessoas e queremos nos relacionar. Dulcimar Costa Lozada, professora de História e Geografia, São José do Rio Preto. Mãe de Nicolá, 17 anos, estudante do ensino médio, autismo leve. Rosto em destaque, ao fundo, estante com livros. Bom dia a todos. Obrigada, Kátia, pelo convite. Eu sou Dulcimar, mãe de um autista.
Ele só foi diagnosticado aos 15 anos de idade, mas desde pequeno eu já levava em especialistas. O importante do diagnóstico foi entender mais esse ser tão amado, né, que é o meu filho. Ele hoje está com 17 anos, terminando o ensino médio, e esse diagnóstico tardio foi uma luta porque a gente ficava sem referencial. Mas, desde pequeno, ele sempre foi muito estimulado. Proporcionamos natação, ele fez pintura, ele faz o projeto Guri, toca flauta. A estimulação da fala dele foi muito intensa, não precisou de fono, mas o diagnóstico dá uma balançada, mas deu para entender muito mais desse universo. Um convite da Kátia fez com que eu tivesse uma conversa com ele e eu perguntei para ele, né, se ele já havia gostado de alguém, se interessado por alguém. E, para minha surpresa, ele sim falou que já tinha gostado de uma menina, mas ele não conseguiu chegar, né, a falar alguma coisa. Eu falei, por quê? Por causa da timidez, da sua condição de autista? Ele falou, talvez. E a menina é uma mexicana. Eu falei, ai, gente, eu falei, puxa, perdi isso, não consegui perceber. Mas ele muito fechado, né, para descobrir as coisas, você tem que ter uma investigação muito profunda. Mas na realidade, a condição de autista não impede que tenha algum tipo de conexão com as pessoas. O autismo dele é leve na realidade, mas com essa conversa eu pude perceber que, no fim das contas, é um ser humano que ama e precisa ser amado. Por isso, a minha oração é para que ele encontre uma pessoa abençoada e que ele consiga se conectar, como ele já se conecta com o pai, com a mãe, com a irmã, com os avós. É uma descoberta a cada dia e sempre respeitando essa condição de autista. Alguns querem, sim, namorar, casar, ter filhos, fazem planos. E às vezes a gente limita um pouco e acaba inibindo também até a própria socialização, porque o autista, quando ele é bem trabalhado, é possível melhorar a socialização, é possível melhorar a comunicação, tudo é possível melhorar. Existem autistas aí casados com filhos e têm uma vida produtiva natural, como a de qualquer outra pessoa. Com relação a deficientes visuais e auditivos, existem mitos também? Comigo com deficiente visual legítimo, que alguém que é oficial e da autista. Não é porque o deficiente visual não enxerga que ele manifesta a sexualidade, o cargo, a audição. E eu pagando fogo deficiente auditivo, ele manifesta a sexualidade e a aflição, o cargo, o atraso. Um mito. O deficiente visual e auditivo tem ausência da visão e da audição. Não é porque o deficiente visual não enxerga que ele não manifesta a sexualidade. Tem o tato, a audição. Igual com o deficiente auditivo. Ele manifesta a sexualidade com a visão, o tato. Não é, Gláucio? Você disse que às vezes as pessoas acham que porque a pessoa é deficiente visual ou deficiente auditiva, essa falta que aparentemente tem uma parte vai ser conduzida para a sexualidade. Aí tem essa ideia de que a pessoa tem uma sexualidade exagerada. Foi essa a ideia? Foi. Ou seja, ou a presença exagerada, ou... Foi ou a ausência, ou a presença exagerada, ou a ausência.
é uma sucessão de equívocos, né? Porque existe um conceito que as pessoas até justificam para ter essa ideia errônea que a Gabriela comentou, o conceito de plasticidade cerebral, né? O conceito de plasticidade cerebral vem mostrar que o nosso cérebro, o nosso sistema, ele se adequa, né? Ele se adapta. Existe uma reorganização neuro, bio, psicossocial no nosso ser. E aí as pessoas costumam dizer assim, se a pessoa é surda, então ela vai ter alguma coisa a mais, né, para compensar aquela surdez, né? Sim. Se a pessoa é cega, ela vai ter alguma habilidade, algum estímulo a mais. E é padrão nas pessoas, né, sem deficiência, entre aspas, pessoas padrão, que elas atribuam qualquer diferença à deficiência. Então, eu que também sou interlocutor de Libras para a diretoria de ensino, estou no meio dos alunos, né, convivo com os adolescentes, vejo adolescentes sem deficiência, né, tendo atitude super sexualizada entre eles, né, e adolescentes com deficiência também. Vejo adolescentes sem deficiência sabendo se portar e adolescentes com deficiência sabendo se portar. Então, nessa concepção, o que eu entendo? O que eu vejo de fator aí mais uma vez, a orientação que foi dada pela família, pela escola, pelos profissionais, e acho que sem orientação, aí sim nós podemos ter problema na adolescência e na vida adulta. Gravidez indesejada, relacionamentos frustrados que vão trazer traumas psíquicos. É muito comum, você comentou, os próprios pais não dão o direito da pessoa com deficiência exercer a sexualidade dela, né? Então, os pais dizem, se meu filho ele tem paralisia cerebral, se ele tem autismo, então ele é meu, eu vou cuidar dele. Nós precisamos lembrar que o nosso corpo é algo sagrado, e ele é nosso. O meu corpo é meu, o seu corpo é seu, e nós temos a prerrogativa de determinar o que nós vamos fazer com ele, do ponto de vista da saúde e da doença. Acho que tudo gira em torno da falta de comunicação. Talvez o problema raiz de todos os outros seja exatamente a falta de comunicação. E por conta disso se gera uma série de outras coisas. E se generaliza também. E a gente tem que lembrar que cada ser humano é único, né, com todas as suas especificidades e todos os seus conflitos. Francisco Rodrigo de Souza Freitas, 25 anos, instrutor de Libras, surdez, São José do Rio Preto. Jovem, ao fundo, parede clara. Olá, tudo bem? Meu nome é Francisco e meu sinal é esse daqui. Minha idade é 25 anos e eu moro aqui em São José do Rio Preto. Quando você começou a se interessar pelas meninas, querer namorar, você paquerava as surdas ou as ouvintes? Então, primeiro eu comecei a procurar, me interessar e paquerar as ouvintes. Às vezes eu falava oi, tudo bem, queria namorar, dar uns beijinhos. Então, queria uma comunicação, bater um papo, mas elas não entendiam nada. Eu falava em Libras, ela falava em português. E ela sentia, tipo assim, é surdo, né? Então, às vezes, ela escrevia alguma coisa e eu não entendia em português o que era a palavra. Então, a comunicação era difícil, né, nesse sentido. Algumas palavras eu não entendia. Então, eu sentia muito triste, não conseguia me comunicar. E as meninas, como que elas reagiam? Então, eu sou surdo e ouvinte, então, às vezes começava a falar em Libras, aí eu percebi um pouco, né, de preconceito sobre isso. Eu falava oi, tudo bem? Mas eu ficava assim, né? A pessoa parecia que ficava ali assim, eu ficava nervoso porque eu queria falar, eu queria me comunicar, e a pessoa não comunicava. As pessoas via mulher, homem, eu via namorando, conseguia namorar, ouvinte, conseguia surdo, conseguia namorar. E eu ficava pensando, vou tentar também, vou procurar uma namorada, né? Vou conseguir uma comunicação com a surda. E as meninas ouvintes tratavam você diferente? Parece que as meninas tinham medo, né, de falar comigo.
Elas parecem, eu sinto que elas têm um pouquinho de medo. É igual para namorar. Não tem comunicação e elas sentem um pouquinho de medo do surdo. E agora, você namora? Agora, eu tô solteiro. Tô procurando um pouquinho, tô conversando, tô procurando para encontrar uma pessoa. Tô nervoso, tô calmo, tô procurando. É difícil, é ruim ficar sozinho, eu fico triste. E o que você procura em uma mulher? Então, eu gosto de me respeita, né? De procurar outro homem, não. Eu quero ter ciúmes, pessoas que têm ciúmes, não. Nós dois juntos, sempre juntos, caminhar junto, não precisa ficar com ciúmes. Tem que respeitar, eu te respeito, então precisa ter esse respeito. Quais são os seus planos para o futuro com relação à área sentimental? Filho eu não quero não, por enquanto. Não, nada. Às vezes a mulher quer filho, mas eu não quero ainda, né? No futuro, talvez. Quero casar, quero construir uma família, ter casa, mas filho não. Não penso em ter filho. Ter várias vezes filho, não penso nisso. Às vezes separa, né? Forma uma família, depois separa, casa, separa. Então não quero, né? Mas por que você quer formar uma família? Quais são os seus sonhos? Então, eu quero casar, nós chamar a família para ir em casa, combinar alguma festa, convidar pessoas para ir na minha casa. Então, é um sonho que a gente tem. Obrigado, tá, gente? Tchau. A LBI de 2015, ela fala sobre uma série de direitos, mas é muito interessante que o artigo 6º fala exatamente sobre a questão dos direitos com relação a casamento, a atividade sexual. Eu vou ler o artigo, olha lá, o artigo 6º diz o seguinte: a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. É interessante pensar a respeito disso, porque uma coisa tão simples e fisiológica, né, tão comum entre todas as pessoas, acaba sendo tolhida para este grupo. Nós viemos de uma cultura em que os nossos pais não sabiam falar com a gente sobre isso. Então, poucos pais conversaram sobre isso com os filhos. Eu faço essa pergunta, às vezes, em sala de aula, quando eu estou dando aula para graduação, eu pergunto para os alunos assim, os pais de vocês conversaram com vocês sobre sexualidade? Em salas de 30, 40 pessoas, 3, 4 levantam a mão. E isso é importante, porque se essas crianças também, esses adolescentes, não têm com quem conversar a respeito disso em casa, eles vão buscar orientação de qualquer jeito, em qualquer lugar. E como essas orientações chegarão até eles? Quem vai orientar? E como vai orientar? Né? Tem de tudo por aí, pessoas de má índole. Então, é um campo que as famílias precisam realmente cuidar, priorizar e cuidar. Porque se não tem orientação em casa, vai ter em algum lugar. E aí? Sim. É muito complicado. Eu ouço muito, Kátia, isso de adultos, de pacientes adultos que falam assim para mim: mas quando eu era criança, meu pai era muito severo, a gente não podia tocar, não podia abraçar, não podia se falar sobre essas coisas. E aí eu fico pensando, essa severidade toda que a gente tem de cultural, né, desemboca aí quando a gente vê, por exemplo, os abusos. Às vezes dentro da própria família, a gente tem as estatísticas que mostram que a maior parte dos abusos são cometidos por pessoa ou da família ou por amigos muito próximos. Então, é isso que na minha cabeça, Glaucio, eu fico pensando, né, como é que eu saio? Eu venho de uma família que eu não posso encostar no meu pai porque eu sou filha,
né? Eu tenho uma vagina, ele tem um pênis, então eu não posso encostar, abraçar, beijar, por conta dessa severidade toda, do risco, né, sexual, mas, ao mesmo tempo, é dentro da própria família ou dos parentes próximos, dos amigos, que a gente tem a maior taxa de abusadores, né? Olha a dificuldade. Professora Elisete, em segundo depoimento. Outro caso, que não é muito bom, foi uma outra sala, que eu tinha alunos um pouquinho mais velhos, de 16, 17 anos. E naquele ano eu fiz um projeto sobre o corpo humano. Comecei a explicar sobre o corpo humano e entrei na parte da nossa intimidade, né? Onde que o nosso corpo é nosso, que ninguém deve pôr a mão ou tocar em nós sem que nós permitamos. E fui fazendo a minha aula. De repente, a minha aluna me contou que alguém tinha tocado nela. Eu fiquei, assim, devastada na época, muito triste. Mas acolhi ela, conversei muito, passei o caso para a diretora, a direção tomou as providências e essa aluna foi adotada por outra família. Está bem, está vivendo uma vida super normal, muito bem cuidada, também deu tudo certo. Por que eu relatei esses dois casos para vocês? Porque tanto em um como no outro requer muita atenção nossa, né? Esses alunos precisam muito de nós. E nós, como professoras, seres humanos que somos, devemos prestar atenção no comportamento, no que eles estão fazendo, o que eles estão sentindo. A gente tem que buscar sempre ajudá-los, sempre. Porque às vezes a família não tem essa base para orientar os filhos sobre o namoro ou sobre o cuidado com seu próprio corpo. Então cabe a nós, professores, por uma questão até de humanidade. Além de profissionais, humanidade. Então vamos prestar atenção nos nossos alunos, vamos ajudá-los, né, da melhor forma que pudermos. É isso, pessoal. Até mais. E aí, entrando nesse assunto, pessoas com deficiência são altamente vulneráveis. Existe um número grande de pessoas com deficiência sofrendo abusos e às vezes não sabem nem contar, não sabem nem dizer, especialmente as pessoas com deficiência intelectual, que às vezes não sabem nem dizer o que está acontecendo. E precisam realmente ser muito, muito orientados, né? Muito cuidados, porque são altamente vulneráveis, é presa fácil, né, para qualquer pessoa mal intencionada. E aí a gente vê as meninas que engravidam e têm filhos e não sabem nem quem é o pai, e aí ela mesma não tem condição de cuidar daquele filho, uma avó vai cuidar, um tio vai cuidar, alguém vai cuidar, e essa criança cresce também de uma forma que tem um monte de cuidador e, na verdade, não tem nenhum. E aí, olha o problema, né, que a gente vai gerando, como a coisa vai longe a partir lá da falta de comunicação. E complica cada vez mais. É porque ainda temos uma ideia da sexualidade e atribui muito a promiscuidade como algo que é proibido, né? E isso perdura esse tempo todo. Olha como a gente carrega isso. Então é uma questão muito cultural, histórica, né, e social. Então eu acho que a partir do momento que a gente começa a quebrar esses tabus, começando a ensinar dentro de casa e uma coisa puxar a outra, as coisas vão melhorando. E à medida que tem alguma dificuldade, tanto da parte dos educadores quanto aos familiares, busque um profissional que ele vai conseguir fazer as orientações pertinentes, né, e ajudar da melhor forma. E até falando, né, do início, e citando Foucault, inclusive até uma dica de leitura que começa a fazer a gente mudar um pouco esse pensamento, talvez é uma forma de ampliar esses olhares. Foi o livro que ele lançou,
em 1976, no qual eu citei, é a vontade do saber, né, atrelado à história da sexualidade. Então, tem muito material que vai ajudando, né, a construir um raciocínio, uma ideia um pouco diferente do que já está um pouco enraizado e cristalizado, né, na nossa sociedade. Porque muita coisa é aprendido de geração, aí você compra uma ideia e aquilo vai perdurando, a gente vai carregando. E tem como ser mais suave, né? Dá para ser mais leve. Exatamente. E tudo tem uma relação, né, Kátia? Uma coisa puxa a outra, como foi falado aqui. A sexualidade não está só atrelada ao ato sexual em si, é uma pulsão de vida, um simbolismo para cada pessoa, para cada indivíduo, né? Que aprendem a amar, que aprendem a construir relações. E tudo isso precede o sexo, né? Então, Sim. A construção dos vínculos, as relações, as amizades, a paixão que a gente dedica ao trabalho, ao estudo, aos hobbies, né? O que encaminha a nossa vida para o desenvolvimento de várias coisas. Então, a relação sexual em si é só mais um detalhe. Sim, acho que acaba sendo uma consequência, né? A relação, ela é consequência de tudo isso, né? Exatamente. Eric Ramos Nogueira Araújo, 21 anos, auxiliar de produção, surdez, Guapiaçu. Jovem, parede clara ao fundo. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric e este é o meu sinal. Tenho 21 anos e eu moro na cidade de Guapiaçu. Quando você começou a se interessar por as meninas, querer namorar, paquerar, você namorava mais ou procurava mais surda ou ouvinte? E como elas reagiam quando te encontrava para conversar? Então, eu comecei a paquerar, primeiramente, ouvinte. Depois, eu comecei também a conquistar, paquerar a menina surda. Mas eu percebi que a ouvinte, algumas tinham mais preconceito por conta de eu ser surdo, né? Parece que elas tinham medo de eu ser surdo. Parece que não combinava. Então, mas o surdo, a gente se dava muito bem, que era a mesma identidade, era maravilhoso isso. Nos momentos, você sentiu diferença de outros rapazes? Sim, algumas pessoas, homem, eu me sentia diferente, sim. Por quê? Porque às vezes eles conversavam normalmente e às vezes eu não entendia muito bem, né? Eles falavam comigo e eu não conseguia entender, eu me sentia diferente, sim. Você está namorando atualmente? Agora eu tô solteiro. Você sente que as meninas ouvintes te tratam diferente? Sim, algumas meninas sim. Eu percebo, né? Eu vejo que parece que elas têm um certo medo, alguns. E eu acho que é também preconceito, né? O que você procura numa mulher? Então, para mim é independente se ela é negra, se ela é gorda, magra, mas principalmente é o quê? É o amor, né? Sentir o amor, a gente ter esse diálogo, essa consciência, né? Ter esse relacionamento, essa interação entre a gente. Quais são seus planos para o futuro em relação ao sentimento de casamento, ter filhos, construir uma família? Então, eu sinto que eu preciso encontrar uma pessoa surda ou ouvinte. Se for surdo é mais fácil, mas se for um ouvinte, a gente tem que ter essa interação, tem que ter uma empatia e a gente tem que aprender um com o outro. Então, eu ensino para ela e eu aprendo também com ela. Ela me ensina o que é importante para o futuro, né? Então, no futuro, eu preciso ter filho, sim. Por que você quer formar uma família? Quais são os seus sonhos?
meu sonho principal no futuro é ter uma casa, né, construir uma casa, ter minha esposa, casar e ter filho. Esse é meu sonho principal. Você quer falar mais alguma coisa que faltou, explicar alguma coisa? Então, eu quero falar assim, eu quero relatar sobre a dificuldade, né, que a gente tem, essa luta constante com os ouvintes mesmo, da comunicação. É muito difícil entre surdo e ouvinte. Então, eu sonho muito com isso, né, da gente ter essa interação e evitar certos tipos de preconceito. E também saber que o surdo é capaz, que a gente luta, e eu tenho essa esperança. Tchau, muito obrigado, beijo e abraço para vocês. E o que a gente pode sugerir para os professores de uma forma mais prática na sala de aula? Eu estou dando aula e eu vejo um aluno se tocando ali embaixo da carteira. Como eu devo proceder? O que é que eu, professora, faço? Como eu posso ajudar? De repente, um aluno com deficiência ou sem deficiência, porque acho que a orientação é a mesma. Cai naquela questão da comunicação, né? E a comunicação assertiva, e assim, trabalhar muito a questão da repetição, principalmente com alunos com deficiência intelectual. Né? A questão de sempre frisar a mesma coisa e repetir que ali não é o lugar, e nem por várias vezes. Claro que com a família, a participação da família e de terapias auxiliando o desenvolvimento desse aluno. Eu acho que quando o professor lida com uma situação dessa, ele tem que tentar tratar isso com naturalidade, porque a primeira reação, e eu falo como professora, a primeira reação é o susto. Ai, o que ele está fazendo? Né? Essa é a primeira reação. E aí você já começa a criar um monte de fantasmas na cabeça e não é por aí. Né? É realmente encarar aquilo com naturalidade e orientar a família e orientar a criança. Muitas vezes a criança não vai ter orientação em casa. Não vai ter. E se cair naquela história de que dar muita ênfase naquilo, e se a criança estiver fazendo de fato para punir, a probabilidade dele repetir esse comportamento como uma forma de protesto ou como uma forma de não fazer o que for proposto ali pelo professor é muito maior. Muito maior. Ele ficar fazendo como uma punição mesmo, né? E é uma recusa, e deixo isso muito claro, protestando assim. Inclusive, algumas sugestões, né? O que essa criança gosta, talvez, de estar fazendo? Se interessa, sei lá, por música, por um esporte, e está direcionando para os gostos, né? Voltado, talvez é uma forma de sublimar, né? Dela fazer essa canalização, que a gente fala. E distribuir um pouco essa energia, né, essa energia sexual. Os estudos, Kátia, eles orientam sobre como tratar esse assunto com a criança, né? Mais uma vez, com a criança sem deficiência, e a gente aplica isso também ao adolescente com deficiência, a tratar esse assunto conforme a demanda. Então, se ele apresentou um comportamento ou uma dúvida, nós não vamos encharcar ele de informações, né? Exato. Para ele a informação que ele precisa naquela situação, naquele momento, porque é muito comum que ou o professor ou o pai se assuste, né? A família se assuste, e aí venha com uma chuva de informações que o adolescente, principalmente o adolescente com deficiência, autismo, surdez, cegueira, qualquer que seja a deficiência, não tenha condição de digerir naquele momento. Exato. Então, o primeiro passo que a literatura científica indica é dar para o adolescente, para a criança, o que ela precisa naquele momento. Segundo passo que a literatura indica é que nós não deveríamos, na orientação, impor a nossa maneira de ver a sexualidade para a pessoa. A literatura científica comenta muito isso. Não vamos impor a nossa maneira de vivenciar a sexualidade para a criança ou para o adolescente. E um último fator que eu queria comentar ainda sobre a orientação que os professores podem dar, o que a família pode dar. Como a gente está comentando aqui, a sexualidade como um estímulo, uma necessidade somática, uma necessidade fisiológica,
sempre que a gente tem uma necessidade que não pode ser descarregada, ela pode se acumular e sair de alguma outra maneira negativa. Então, para essas famílias que privam os filhos com deficiência de vivenciar sua sexualidade, a gente pode ver isso explodir depois de alguns anos em uma forma que a gente consideraria inadequada, grotesca. Aí a sociedade se assusta, né? E aí quando a gente vai ver as causas, os motivos, a gente vai ver que, imagina alguém que está há um ano sem comer arroz e feijão. Arroz e feijão é uma necessidade básica, né? É uma necessidade básica. De repente, essa pessoa vê um prato de comida e ela vai se atirar para o prato de comida. E aí eu pergunto, quem de nós não reagiria da mesma maneira? De repente, eu estou julgando o comportamento de uma pessoa com deficiência que foi privada pela família, foi privada de várias maneiras, e ali na escola ela se viu diante de uma situação que ela achou que ela poderia liberar tudo aquilo que ela não pôde. As pessoas, no geral, acabam culpando a deficiência por qualquer coisa que aconteça com a pessoa, né? Então, Exato. a gente tem, por exemplo, um jovem que demonstra exacerbação sexual, as pessoas vão falar, ele está assim porque ele é surdo, ele está assim porque ele é cego. Exatamente, tudo é culpa da deficiência. Né? Exatamente. Eu acho que tem alguns filmes que ilustram bastante essas coisas que nós falamos e a necessidade das pessoas de se relacionar, de se envolverem umas com as outras. Aquele filme Intocáveis fica como sugestão, eu acho muito interessante, porque o cuidador trata daquela pessoa com deficiência física de igual para igual e aborda essa questão de relacionamento e sexualidade de uma maneira bem interessante. Tem também um filme, esse é um filme indiano, eu gosto muito, ele é mais difícil de ser encontrado, se chama Meu Nome é Khan. Às vezes você encontra no YouTube com legendas em inglês. Aí, My Name is Khan. O foco do filme é o atentado lá nos Estados Unidos às Torres Gêmeas. Mas existe um romance muito interessante entre esse rapaz autista e essa moça não autista, e essa aproximação e o desenvolvimento da sexualidade também, porque ele tem aversão ao toque. Aquele filme Black tem uma cena... Black é muito bom. Pode falar. Eu ia comentar dele, por conta da relação que ela estabelece com o professor, e nesse filme a gente vê, por exemplo, não existe nenhum traço de sexo, né, na história, mas existe um traço de sexualidade, né? Quando ela pede para ser beijada, ela quer se sentir desejada, quer saber como é beijar um homem, né? E, naturalmente, como qualquer ser humano, eu gosto muito desse filme. Pode falar, Gabriela. Tem uma versão americana com Intocáveis que chama Para Sempre Amigos. Tem uma versão americana de Intocáveis que chama Para Sempre Amigos. Para Sempre Amigos? Legal, tem muito filme interessante que trata desse assunto. Tem uma série na Netflix, é um documentário, se chama Amor no Espectro. Então, psicólogos, analistas do comportamento, auxiliando aquele adulto autista a lidar com as questões sociais. São autistas adultos falando a respeito das dificuldades de relacionamento por conta da dificuldade de comunicação e de socialização, mas eles manifestam o tempo todo o desejo e a necessidade de se relacionar. Porque todo mundo precisa se sentir querido, e aí entram as questões afetivas, porque aqui, do ponto de vista do que eu trabalho, Kátia, a gente separa, né, o que é sexualidade do que é afeto. Inicialmente, né, isso não tem relação direta com a sexualidade, mas em algum momento da vida, as duas coisas se linkam. Elas caminham em algum momento juntas. A necessidade de se sentir admirado, desejado, querido, amado, de ter alguma pessoa que valoriza tudo isso em você. Comece pela autoaceitação. Começa pela autoaceitação. Se a pessoa não se aceitar,
provavelmente o pai é chegado. Começa pela autoaceitação. Se a pessoa não se aceitar, provavelmente o outro não vai aceitá-la, né? Exatamente. Se a pessoa não se aceita, como ela vai se colocar diante dos outros para que os outros a aceitem, não é? Exatamente. Começa por gostar de si mesmo. Então, é isso. Nós esperamos que essas informações, essas orientações e todo esse nosso bate-papo e os vídeos, também com os depoimentos, tenham auxiliado você de alguma maneira a pensar melhor a respeito do desenvolvimento da sexualidade nos adolescentes, nos jovens, que estão em contato conosco nas escolas todos os dias. Nossa intenção é a de auxiliar, é a de colaborar. Ficamos aqui à disposição de vocês. Eu quero agradecer a Adriele, a Gabriela, o Glaucio, agradecer também as intérpretes de Libras, a Daniele e a Eliane, que nos auxiliaram, agradecer a cada uma das pessoas que colaborou com os depoimentos, que foram riquíssimos e trouxeram para a gente exemplos reais daquilo que nós estamos falando aqui, e também dos intérpretes Alfredo e Domingos, que nos auxiliaram com Libras nesses depoimentos. Então, eu agradeço mais uma vez a Kátia, a diretora de ensino, a Adriele, a Gabriela, as colegas que interpretaram, e é um prazer estar aqui com vocês, caso de dúvidas. Eu também agradeço a Adriele, o Gato, a Gádia, Eu também agradeço a Adriele, o Glaucio, a Kátia e estou aqui para tirar dúvidas também. Foi um prazer estarmos hoje reunidos aqui, trocando essas experiências com vocês. Eu agradeço a Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto, a Kátia pelo convite e a todos e qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estaremos aqui à disposição. Muito obrigada pela ajuda de todos vocês, muito obrigada pela atenção de todos vocês, que vocês tenham um bom restante de semana, e se precisarem de nós, estamos aqui à sua disposição. Muito obrigada. Tchau, tchau. Slide de encerramento. Fundo claro com linhas, pequenos corações cor-de-rosa. Agradecimentos. Convidados: Adriele de Souza, Gabriela Seron, Glaucio Camargos. Convidados, participação nos depoimentos: Clivanir Aparecida de Campos, Dulcimar Lozada, Eric Araújo, Francisco Rodrigo de Freitas, Gabriela Seron, Gabriel Rocha, Maria Elisete Sartori, Raquel da Costa. Intérpretes de Libras: Alfredo Neto, Daniele Soares, Domingos Filho, Eliane Briz. Núcleo Pedagógico, Diretoria de Ensino de São José do Rio Preto.